Estamos aí dando a abertura aí, a sessão especial em comemoração aos 30 anos do Sinteste, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Estado da Bahia. E para mim é sempre um grande prazer, né? A gente que vem das lutas sindicais, a gente que vem das lutas ao lado de trabalhadoras e trabalhadores, dos movimentos sociais. Então, uma sessão especial dessa, principalmente no momento difícil, né, da nossa política como esse, então estarmos juntos, eu acho que é uma bênção, né, a gente poder estar junto aqui. Então, eu dou como aberta essa sessão especial e vou chamar aqui o pessoal para compor essa mesa. Primeiramente, eu quero chamar o excelentíssimo senhor Marcelo Dávila, vice-reitor da UNEB, representando a reitoria da UNEB. Chamar também a senhora Amali Mussi, vice-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana. Chamar o senhor amigo e companheiro de velhas datas, não posso dizer isso porque senão vai denunciar nossa idade, Firmino Júlio de Oliveira Filho, grande Firminão. A minha companheira, essa amizade foi construída nas lutas, a senhora Dayana Alcântara, coordenadora geral do Sinteste da UFES. A senhora, companheira de lutas também, de muitas lutas aí agora, né? A nossa companheira e amiga Ronalda Barreto Silva, diretora da ADUNEB. Me perdoe se eu falar esse nome errado, viu? Eu queria chamar também a senhora Sônia Bamberger, ex-coordenadora do Sinteste da UNEB. Acertei o nome? Bamberger. O senhor Pascoal Carneiro, presidente da CTB, companheiro de luta também. E o senhor Eduardo Moura, primeiro coordenador do Sinteste da UES. Imediatamente, pessoal, eu peço para que todos fiquem de pé para a gente cantar o hino mais bonito desse país, talvez um dos mais bonitos desse planeta, o hino da Bahia. 2 de julho. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro
me sentar. Eu queria fazer alguns registros aqui, pessoal. Senhor Márcios Gomes, superintendente do Projetos Estratégicos da SEC, Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Ele está aqui representando o secretário de Educação, Jerônimo Rodrigues, não é isso? Adriana Marmori, pró-reitora de extensão da UNEB. Amélia Tereza Marô, pró-reitora de ações afirmativas da UNEB. Marô mesmo. Amélia joga duro, né, Amélia? Eu desconheço uma universidade nesse país aí que tenha um trabalho com ações afirmativas como a UNEB, né? Parabéns. Parabéns. Bom, interessante, né? Essa mesa também está uma mesa com equidade aí de gênero, né? E está chegando também, tem 2 deputados e deputadas aí que estão vindo também, então vai estar tudo dentro do controle aí, tá bom? E aí eu queria, Daiana, eu queria que você presidisse aqui um minutinho, só para dar umas palavras ali. Você pode presidir aqui a mesa? Aqui, Daiana. Bom dia. Passo a palavra para o vereador Marcos Mendes. É isso aí, minha presidente. Bom, pessoal, vou falar muito rapidinho, porque eu acho que o lugar de fala está aqui de vários trabalhadores e trabalhadoras representando aqui o Sinteste. Mas dizer que, primeiramente, eu queria falar um pouco, né, dessas lutas que a gente desenvolve, né, um representante, né, um dirigente do Sinteste daqui da UNEB, Firmino, Júlio, né, Firmino? E essa construção de lutas aconteceu, inclusive, no movimento estudantil. Nós éramos colegas na Escola Técnica Federal da Bahia, na década de 80, né, Firmino? Não pode falar tanto tempo, não, senão vai denunciar a gente. E a gente fazia várias lutas. Eu digo sempre o seguinte, eu sou uma pessoa antes da Escola Técnica e uma pessoa depois. Eu, como muitos aqui, muitas aqui, né, se enxergam, eu sempre fui um jovem da periferia, um jovem pobre. Minha mãe, inclusive, era mãe solteira, né, abandonada pelo meu pai, como muitas mulheres hoje em dia, e num bairro popular, né, como a Liberdade, nascido e criado no bairro popular da Liberdade, Feira do Japão, né, e aí tinha que contar o dinheirinho ali, minha mãe lavava roupa, né, para ganho, então contava tudo direitinho. Então essa formação política eu não tinha, né? Minha mãe até o 5º ano primário, uma lutadora que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, é a minha grande heroína, né? E depois eu entrei na Escola Técnica, a dificuldade era muito grande. Minha mãe até hoje diz, poxa, eu não conseguia comprar um livro para Marcos, mas ele também nunca me pedia. A gente se virava lá, a gente tomava emprestado dos colegas, a gente ia para a biblioteca, né, filho? A gente estudava juntos, e a gente fazia várias lutas juntos. E uma dessas lutas era a gente enfrentar um opressor, um tirano. Então, enfrentar Bolsonaro a nível nacional, a tirania de Rui Costa aqui, a tirania do filhote do Bolsonaro, a Semineto aqui. Então, acho que é uma tarefa que a gente tira de letra, porque essa luta a gente já fazia lá. Na época também tinha um Rui, era o Rui Santos, naquela época que era o reitor, extremamente autoritário, déspota, e a gente fez essa luta muito grande. Quando eu saí em 87, eu não tive o prazer de ver ele tendo que sair de lá logo depois do processo ditatorial, mas um ano depois ele acabou sendo deposto, mas isso fez parte de toda essa luta que nós travávamos quando nós nos reuníamos ali na Firmino, na Aranha, a chamada Aranha, onde vários alunos se reuniam, e ali eu tive a formação política. Ali eu comecei a entender o que era política, comecei a militar, inclusive, no Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras desse país. E logo, quando eu fui candidato a governador 3 vezes, 2010, 2014, 2018, 2014 eu fui procurado, né, Firmino, por Firmino e por Daiana. Foi aí que eu conheci nas lutas a nossa companheira Daiana, que hoje parece que nós já se conhecemos há anos e anos, né, Daiana, por parte da luta. E, mais uma vez, a gente não fugiu da batalha. Então,
a gente sabia várias denúncias de trabalhadores que, inclusive, recebem abaixo do salário mínimo, trabalhadores e trabalhadoras sem reposição há mais do que 5 anos, trabalhadores e trabalhadoras que sequer tinham vale-refeição e os que tinham vale-refeição 10 anos sem reposição. Então, assim, várias lutas, a gente começou a dialogar ali e tal, e o papel de um militante é isso. Hoje eu já fui presidente estadual 4 vezes, hoje eu sou militante, sou vereador aqui pelo PSOL. Então, não existe um partido, não existe um parlamentar se ele não tiver, né, com independência e autonomia nas lutas de trabalhadores e trabalhadoras, na luta do povo mais pobre desse país e na luta dos movimentos sociais. É por isso que o PSOL tem se transformado nessa referência. A gente viu agora recentemente a reforma da Previdência nefasta do governo federal e a luta lá de trabalhadores e trabalhadoras, a luta de parlamentares do PSOL, do PT, do PCdoB, do PSB lá, né, lutando contra essa reforma nefasta. Só que aqui no estado da Bahia foi completamente diferente. Hilton acabou sendo aquele leão que fazia uma luta contra 62 parlamentares lá, entre parlamentares e homens e mulheres lá, e uma luta muito grande, ferrenha, fazendo enfrentamento. Inclusive, teve o dedo em riste dele, porque na hora dele falar nos 20 minutos, ele fez: olha, eu queria dizer que os trabalhadores e trabalhadoras aqui têm fala quando eu estiver me pronunciando. Por quê? Porque eles estavam sendo impedidos até de falar lá naquela casa legislativa que diz que é a casa do povo. Então, aqui não é diferente. Hoje, vocês saibam que vai estar aqui provavelmente mais de 1.000 trabalhadores e trabalhadoras municipais a partir das 13 horas, também fazendo enfrentamento a essa proposta de reforma aqui de ACM o Neto, e com certeza nós fomos procurados, porque ele fez assim: Marcos, a gente está procurando vários parlamentares aqui da oposição, da esquerda, mas eu quero deixar bem claro, a confiança política que a gente tem hoje é no PSOL, a confiança política é em vocês, e eu quero que você faça essa mesma representação. E eu disse: eu não tenha dúvida disso. A gente já está fazendo todo um estudo, a gente já solicitou tanto para o Cefaz como a Secretaria de Gestão, todos os dados, porque interessante é o seguinte, pessoal, ele deixa de fazer concurso público, ele quadruplica o número de redas, como aconteceu no governo do Estado, duplica aqui, como está acontecendo no governo municipal, ele contribui para o INSS, mas não contribui para a Previdência do Estado e do município. Então, isso que é que causa um rombo atuarial, porque nós temos um sistema de repartição, nós temos um sistema solidário. Então, quem está se aposentando, quem é que banca isso? Quem está entrando agora. Então, eu estou para me aposentar, quem é que vai bancar? Quem está entrando agora. Mas como é que esse pessoal banca se eles não estão sendo concursados? Inclusive, foi aumentado o RED agora no Estado para 6 anos. Um trabalho que deveria ser um trabalho temporário, está se transformando em um trabalho definitivo. Várias parcerias público-privadas, de maneira irresponsável, para satisfazer o privado em detrimento do público. E a gente precisa discutir isso. Então, tudo isso não se discute. Várias empresas que sonegam, empresas que têm incentivos fiscais, bilionários aqui do transporte, teve 5% de incentivos fiscais, isso é mais de 70 milhões por ano, e aí depois a carga pesada é nas costas de trabalhadores e trabalhadoras. Então, pessoal, é essa discussão que a gente precisa ter, e nós esperávamos que aqui o estado da Bahia fosse um centro de resistência, que a gente sabe que nós temos um neofascista declarado no governo federal, mas aqui nós pensávamos que ia ter um centro de resistência, e aí teve uma reforma que conseguiu ser pior do que é desse neofascista do Bolsonaro. Então, finalizando, eu queria dizer o seguinte, pessoal, é bom que as pessoas saibam a gravidade dessas reformas. Você se lembra quando foi aprovada a reforma trabalhista? Precisa gerar emprego, precisa gerar renda, então a gente tem que ter uma reforma, porque ninguém está suportando mais, os empresários não estão suportando. Eram 11 milhões de desempregados. Depois da reforma, que tiraram vários direitos trabalhistas, aumentou para 14 milhões de pessoas. Tem pouco mais de 13 milhões, chegando a 14 milhões de pessoas desempregadas, não se resolveu nada. E agora vem uma reforma nefasta da Previdência, que diz: olha, você tem que ter no mínimo 40 anos e 65 você se aposenta. Agora me diga, na reforma trabalhista, trabalho temporário e intermitente, como é que você consegue ter 40 anos de trabalho? Nunca. Mínimo de 65 anos, você vai se aposentar com 75, 80 anos, quando a média de vida é 72, então não vai se aposentar jamais. E isso está acontecendo no Chile. 60% das pessoas não se aposentam no Chile. Dos 40% que se aposentam, mais de 80% recebe menos do que 50% do salário mínimo. É o maior contingente de aposentados em situação de rua. É o maior contingente de aposentados cometendo suicídio. Então, ele destruiu o Chile, e agora eles acordaram, depois de 30, 40 anos, eles acordaram, porque a situação está periclitante, caótica,
Mas uma coisa importante eu quero dizer, quando aconteceu essa convulsão no Chile, há 3 meses antes de acontecer a convulsão, estava tudo paralisado e num marasmo muito grande, como a gente tem aqui no nosso país. E depois de 3 meses, de uma hora para outra, aquele aumentozinho do metrô se transformou nessa grande convulsão social, e eu espero que isso contamine o nosso povo aqui no Brasil. Então, dizer a vocês o seguinte, olha, eu quando entrei para ser vereador, porque muita gente não entende, Hilton se elegeu deputado estadual, eu era o primeiro suplente, virei vereador, completou 1 ano agora em fevereiro, foi em fevereiro do ano passado. E eu conversava muito com o Hilton aqui, a gente sempre foi muito próximo, conselheiros, e eu dizia mais ou menos como é o parlamento, que eu nunca tinha assumido, né? Então a gente tinha sido só candidato e tal. Depois que eu conversei com ele, conversei com outros parlamentares e parlamentares femininas também do PSOL. E eu recebi um áudio de quase 7 minutos de Áurea Carolina. A Áurea Carolina é uma mulher negra que foi a mais votada em Belo Horizonte e depois foi eleita deputada federal como uma das mais votadas de Minas Gerais. E ela falava uma coisa que batia muito com o que a gente conversava aqui. Marcos, um mandato do PSOL, ele não é nada se não tiver à disposição das lutas de trabalhadores e trabalhadoras, se tiver à disposição das lutas dos movimentos sociais, se tiver à disposição da luta das pessoas mais pobres. A gente tem que ter uma tarefa lá dentro. Então, não fique sempre atento para as vaidades. Eu me lembro sempre que Heloísa Helena dizia assim, ó, quando eu acordo todo dia, que eu boto os pés no chão, eu cuspo no poder, com o outro, eu esmago a vaidade. Então, é isso que a gente tem que fazer, esmagar as vaidades. Os interesses não são interesses espúrios, pessoais, não são interesses de grupos, mas os interesses têm que ser os interesses coletivos, os interesses de trabalhadoras e trabalhadores. E vocês não tenham dúvida, 36 anos eu estou na política, e há 36 anos eu mantenho com minha coerência, com minha dignidade, com minha ética na política. Quando eu ainda era do PT, que estava na Caixa Econômica, eu fui convidado para ser superintendente regional na área, eu já tinha mestrado, sou geólogo com mestrado, mas eu não aceitei, porque naquele momento eu sabia que queriam me botar uma mordaça. Então, finalizando, eu queria deixar aqui o que Simone de Beauvoir já dizia, né? Os opressores não seriam tão poderosos se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Então, não sejamos cúmplices desse sistema. Então, ao lado do Sinteste e ao lado de todas as trabalhadoras e trabalhadores desse país. Um abraço, pessoal. Passo os trabalhos para o vereador Marcos Mendes. Muito obrigado a todas e a todos, mais uma vez aqui presentes. Imediatamente, se as pessoas não se sentirem à vontade de falar, pessoal, não tem problema também não, né? Então, eu vou chamar ali para o púlpito, é importante, né, para a gravação, e a gente podia fazer um acordo aqui em torno de 3 minutos, tá bom, galera? Então, as pessoas, 3 com a tolerânciazinha, podendo chegar a 5, tá bom? Então, eu chamo imediatamente Marcelo Ávila, aí, o vice-reitor da UNEB. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, na figura de Pascoal, Sônia Bamberg, que me faz lembrar de uma época muito bacana da UNEB, Dayana, a professora Amali, Mussi, Firmino, Ronalda e Eduardo, que também me lembra uma época que eu trabalhei na UFES, né, Eduardo? E, por fim, o vereador Marcos Mendes, que eu quero parabenizar pela iniciativa, extremamente louvável. A história do Sinteste é riquíssima. Eu sou de uma época em que peguei a origem desse sindicato, ainda como associação, então, a iniciativa é extremamente louvável, digna de aplauso, tá? Quero aqui cumprimentar na plateia meu colega Márcios, representando o secretário de Educação, fazendo um trabalho muito grande, muito bom de aproximação entre a SEC e as universidades, também de se destacar esse trabalho. Minhas colegas pró-reitoras Amélia e Adriana, também, como destacou o vereador, trabalho belíssimo que as duas estão fazendo, viu? Realmente, 2 ex-vice-reitoras da UNEB, então, experiência, conhece a universidade, e nosso colega, chefe da UDO,
Benjamin aqui presente, também um técnico administrativo, que ascendeu na universidade, que está lá desde menino, né, Benjamin? A gente pode falar assim. E a todos os colegas do Sinteste, da UNEB e da UFES, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar na UFES e vejo aqui diversas pessoas que trabalhamos juntos lá na UFES. Então, é extremamente importante. Como eu disse mais cedo, conheci o Sinteste antes de ser Sinteste, como associação, capitaneado por Denise Laranjeira, Antônio Jorge, Luiz, que era da gráfica, Sônia Bamberg, Isnaia, numa época muito difícil, do final dos anos 80, quando as universidades, em função da nova Constituição, né, da Constituição de 88, tiveram que tomar uma decisão de só manter os servidores que tinham mais de 5 anos comprovados de serviço público. Aquilo gerou um grande problema, nós perdemos muitos colegas, e eu acho que foi uma das coisas que fortaleceu o nascimento desse sindicato, que já nasceu forte, que já nasceu guerreiro, e que, a partir daí, só teve trajetória de lutas brilhantes, vitoriosas, né? Então, meu cumprimento ao sindicato, e vida longa ao Sinteste, tá, pessoal? Desejo a vocês vida longa, que o Sinteste consiga avançar cada vez mais em defesa dos trabalhadores técnicos administrativos da educação superior. Grande abraço para todos, e vida longa ao Sinteste mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Imediatamente, eu chamo ao púlpito a senhora Amali Mussi, vice-reitora da UFES. Bom dia a todos e a todas. Eu peço licença à mesa para cumprimentar a todos os presentes em nome de Daiana Alcântara, coordenadora do Sinteste da UFES. Também gostaria de cumprimentar a plateia em nome do professor Washington Moura, que está aqui, que foi nosso vice-reitor. É uma honra imensa estar presente hoje aqui para comemorar os 30 anos do Sinteste. É uma alegria imensa, porque nós sabemos a importância que os sindicatos possuem hoje e o quanto que nós estamos tendo que provar a importância, principalmente do funcionalismo público na realidade brasileira. Então, eu me sinto extremamente honrada em estar participando desse momento aqui. Quero agradecer o vereador Marcos Mendes por essa oportunidade e também pela sua fala tão pertinente. Bom, gente, para não me perder no tempo, eu fiz uma pequena anotação aqui, né? O sindicato, ele é um local onde, historicamente, é um movimento social onde, historicamente, de conquistas e lutas. E hoje, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado em relação à sua continuidade. Estar aqui comemorando 30 anos do Sinteste é fortalecer a importância do sindicato no Brasil, é fortalecer a luta pelos trabalhadores e trabalhadoras na educação e é fortalecer a qualidade da educação no estado da Bahia. O Sinteste vem de uma luta sempre muito assim, aguerrida, né? Tanto com o governo do estado. Não foram poucas as vitórias que já conquistou, né, os direitos dos trabalhadores nesses 30 anos. E a gente sabe que a luta ela é diária e ela precisa permanecer, né, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria aqui de deixar o registro e cumprimentando tanto o sindicato, o Sinteste, na UFES, na pessoa de Daiane, quanto na pessoa de Firmino, na UNEB, desejando força. E em muitos momentos, o caminho do Sinteste não se diverge do caminho das universidades, das instituições e das gestões. Hoje, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos juntos para conseguirmos lutar por aquilo que a gente acredita, que seja o direito à democracia, à liberdade e à solidariedade. Então, fica aqui o meu abraço, o nosso reconhecimento pelo todo o trabalho do Sinteste, e a luta continua. Não é? Muito obrigada. Parabéns aí, Amali. Mais uma vez, a gente quer ressaltar a importância que tem dessas universidades, né? Eu digo que hoje eu sou um parasita e o cara da balbúrdia, né? Então, nós somos esses parasitas da balbúrdia que muito faz, né, para o desenvolvimento dessa sociedade. Imediatamente aqui eu quero chamar aí uma companheira de luta aí, e luta muito, essas mulheres estão botando para quebrar, né? Ronalda, nossa representante Ronalda Barreto, diretora da DUNEB aí. Não é fácil, né? Haja luta, né, Ronaldo?
Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa de Dayana, né? Ainda eu estou no movimento do 8 de março, onde nós fizemos um pacto que nós mulheres precisamos segurar aí a transformação do país. A resistência nesse momento depende muito de nós mulheres também, né? Então eu queria parabenizar o Sinteste pelos 30 anos de luta, também parabenizar Marcos Mendes, né, pela audiência, mas também por estar conosco nas lutas e, sobretudo, Marcos, porque saindo da liberdade está nas lutas e não o contrário, como alguns, né? Como outros que muito nos decepcionam. Então, assim, é muito importante esse momento o fortalecimento do Sinteste, né, do NEB, no momento em que os ataques às universidades, né, eles são muito frontais, eles são muito fortes. Mas esse ataque ele vem se dando de forma lenta, e os técnicos foram os primeiros a sentirem, com a ausência de concurso, né, com a questão da carreira, de salários. Pensar que um grande problema era chegar ao salário mínimo por parte dos técnicos é algo extremamente vergonhoso para o nosso Estado. Então, neste momento, a gente precisa mais do que nunca fortalecer os sindicatos para que na luta a gente consiga a valorização dos técnicos, a valorização da universidade, essa universidade que se abriu para a população mais pobre, e a gente pode olhar a mesa aqui, né? Quantos vieram das camadas populares aqui, acho que todos nós, das camadas populares, e que chegamos a um patamar social um pouco mais alto e que queremos que muitos venham. Então, neste momento, sobretudo na Bahia, onde a gente está saindo de uma luta árdua contra a implementação de políticas neoliberais, foi a reforma da Previdência, e precisamos nos preparar para a reforma administrativa, que, se for seguir a mesma linha do governo federal, como foi nessa, ela é muito perversa com os trabalhadores, né? E, sem dúvida nenhuma, os técnicos vão sofrer muito, como os professores e os estudantes, óbvio, a quem as universidades estão dirigidas. Então, nesse momento, precisamos nos unir, nos fortalecer, porque, infelizmente, né, capitão do mato ainda tem. Então, tem aqueles que saem das camadas populares e hoje se colocam no lugar de coronel, né? E aqui eu quero registrar um fenômeno, independente de partido, Marcos, que nós temos mulheres negras na política, ampliar a participação das mulheres na política e, sobretudo, das mulheres negras. E temos algumas candidatas à prefeitura, e, neste momento, um fenômeno que é terrível, que é coronel buscando outra mulher negra para fazer frente à mulher negra que está na política, né? Então, esse é um fenômeno que demonstra um nível de autoritarismo de tirania que a gente está vivendo na Bahia. E eu quero fechar dizendo que, tomando o hino que nós acabamos de cantar, que fazemos valer com a nossa união que nunca mais o despotismo regerá nossa nação. Precisamos resistir a uma ditadura que dizem que até o final de março é possível ser implantada, né? E lembrar que, quando o povo se junta, o poder se espalha. Eu trouxe minha cadernetinha para não esquecer disso. Então, vamos resistir, precisamos de cada um e cada uma nessa luta. Valeu, Ronaldinha. Com tiranos não combinam brasileiros corações, né? A gente diz o seguinte, eles começaram a atacar de frente, né, a questão da cultura cultural, porque a cultura representa o quê? Né? A verdadeira identidade de um povo e a educação, né? Então, tem que atacar a educação. A nível nacional, você viu um futuro-se, aqui é a portaria 770, né, que privatiza a coordenação das escolas estaduais através das OS. Né? Aqui no município é o pé na escola. O pé na escola, que é um pé, me perdoe dizer, um pé no saco, né? É o que eles tentam fazer aqui, com R$280 para as creches escolares. Não é à toa que aqui já chegou a ter 140 mil crianças fora das creches. Mas é como a Ronalda falou, temos que resistir. Imediatamente eu vou chamar Sônia Bamberger, ex-coordenadora do Sinteste UNEB. Bom dia, eu quero saudar a mesa, em nome de meu companheiro Firmino,
tem feito um trabalho guerreiro, né, à frente do Sinteste. E dizer que foi uma surpresa muito grande para mim quando as meninas me procuraram para dizer que eu deveria estar aqui hoje, né? Depois de tanto tempo, isso estava adormecido em mim, de alguma forma, já que eu estou com outras tarefas dentro da instituição. E nesses dias eu fiquei revendo na memória a construção do nosso sindicato, que era, na verdade, uma associação de funcionários da UNEB, né? E eu quero dizer que isso foi uma construção de formiguinhas, que não tinham voz na época, na nossa universidade, né? Eram pessoas que eram oprimidas dentro da universidade, tarefeiras, e que, de repente, começaram a perceber a importância de ter a sua voz ouvida nos diversos setores da nossa sociedade. O nosso sindicato não foi construído por um grupo que o dirigiu, e eu tenho o orgulho de ter pertencido à primeira diretoria, à segunda, mas eu acho que a nossa força de luta, a consciência coletiva que nós construímos se deve a cada um dos companheiros que, lado a lado, de setor em setor, iam conversar com seus colegas e, ao longo desse trabalho, nós fomos construindo o que nós chamamos de Associação de Funcionários da UNEB. Chegamos, inclusive, a lotar aquele teatro de portas abertas, nossos companheiros que estão aqui lembram, né? De portas abertas. Éramos uma categoria de ponta, puxávamos, inclusive, o movimento dentro da universidade, dialogávamos em todos os momentos com os nossos parceiros, tanto da ala docente, né, como dos alunos. Me desculpe, eu estou muito emocionada aqui nesse momento, né, porque estou vendo tantos companheiros meus que construíram junto conosco toda essa caminhada que hoje é o Sinteste. Era um momento muito difícil para nós, né, mas que, aos poucos, através desse movimento solidário, dessa luta, nós fomos construindo. E não podemos esquecer que é a nossa mobilização naquele momento, num momento tão difícil da nossa universidade, em que tivemos que romper barreiras, nós tivemos que romper preconceitos, autoritarismos, para fazer ouvir a nossa voz, que hoje nós podemos comemorar os 30 anos dessa caminhada. Nossos companheiros hoje têm uma tarefa muito mais difícil do que a nossa. Na época, nós éramos todos parte da universidade, nós éramos uma categoria que tinha orgulho de ser universidade. Hoje nós temos pessoas dentro da universidade que não reconhecemos, porque eles não são funcionários de carreira, são pessoas, né, que estão lá pelo REDA ou ocupando cargos e que não têm, infelizmente, a sensação de participar ativamente, de ser um membro, um protagonista da construção da nossa universidade. Eu acho que essa é a grande dificuldade que o Sinteste hoje enfrenta. Diferentemente da categoria dos docentes, professora Ronalda, e diferentemente de outras categorias, infelizmente, houve uma destruição por parte do Estado, né, da carreira universitária dos nossos colegas, e por isso hoje eu acredito que os nossos colegas que estão à frente do sindicato têm uma tarefa tão árdua quanto a que nós tivemos, diferente, mas tão árdua quanto a que nós tivemos à época da construção do nosso sindicato. Eu desejo a eles muita força, né, muita criatividade para enfrentar esse cenário que está aí ditatorial, né, neofascista, que nós estamos enfrentando, não só no governo federal, como a nível estadual. Então, eu espero que a gente esteja comemorando uma nova era
né? E que estejamos todos juntos, unidos a essa diretoria que está aí, para que a gente possa dar continuidade e comemorar, quem sabe, mais 30 anos do nosso Sinteste. Obrigada. Muito obrigado aí, Sônia. Imediatamente eu queria passar para o presidente da CTB, senhor Pascoal Carneiro. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar o vereador Marcos Mendes por iniciativa, saudar a vereadora Aladilce, que chegou ali, e saudar a Daiane e Firmino pela essa luta que eles vêm dando continuidade a outras gestões anteriores. Mas antes disso, eu queria saudar aqui a minha chefe na CTB, que é a companheira Ivanilda, presidente do Cine Saúde, que está ali. Ivanilda é minha chefe, se eu não falar com ela depois, ela briga comigo, viu, Daiane? Mas ontem eu tive o prazer de participar de uma assembleia dos técnicos das Universidades Estadual da Bahia, em Feira de Santana, conduzida pela nossa presidente Daiana. Uma assembleia excelente. E lá eu falava o seguinte: até 1988, servidor público não podia ter sindicato, só tinha associação. E vocês aqui tiveram a capacidade, a sabedoria e o saber coletivo, como você disse aqui, de transformar já em 1990, porque foi a partir de outubro de 1988 que começou a ter esse direito. Já início de 1990, vocês transformaram a associação em sindicato. E de lá para cá, todos os coordenadores, todas as direções que passaram, souberam defender a classe, mas preservar a instituição como uma instituição importante para o saber, pensar e a propedêutica no nosso país. Porque qualquer país do mundo e qualquer estado, para se desenvolver, ele precisa ter, primeiro, escolas públicas de qualidade. E para ter escola pública de qualidade é necessário ter bons professores, bons educadores, mas, acima de tudo, ter os técnicos destas universidades, dessas instituições, que são eles que faz o trabalho mais difícil para que você tenha esse saber coletivo na sociedade. E a diretoria do Sindicato do Sinteste vem fazendo isso, confrontando com os governos estaduais, no sentido de preservar a instituição, mas defender os interesses dos técnicos administrativos das universidades estaduais. E aqui na Bahia vocês vêm passando por dificuldade, como o vereador aqui falou. Entrou um governador que nós pensávamos que ele ia melhorar a educação no estado da Bahia. Mas ele vem seguindo a cartilha de outros anteriores. Porque na reforma da Previdência, vocês foram todos prejudicados. Todos prejudicados. Seja do tempo de contribuição, seja na idade, seja no cálculo para encontrar a aposentadoria de vocês. Então, uma perversidade muito grande. Não precisava ser feito aquilo, mas o governador insistiu em fazer. E ele perdeu uma característica que a gente falava muito, que é a democracia no país. Porque chamar a polícia de choque para bater em funcionário público, em servidores do Estado, na Assembleia Legislativa, é um negócio que ultrapassa qualquer limite da democracia. Mas, Daiane e Firmino, a luta não para por aqui. Porque vai vir agora, está pautado no Congresso Nacional algumas reformas que logo em seguida os estados vão fazê-las. A reforma administrativa, que vai tirar a estabilidade do servidor público. E por que vai tirar? Porque para eles não interessa ter servidor público, não interessa ser de Estado, interessa ter iniciativa privada mandando no Estado. É isso que eles querem fazer. Mas não contente com isso, eles vão fazer uma tal de reforma tributária. Sabe quem vai ser tributado? Os trabalhadores e as trabalhadoras, porque os grandes empresários não vão ter tributado, porque não são tributados nesse país. Mas mesmo assim eles querem tributar mais, porque agora
com a medida provisória 95, que já está pronta para ser votada no Congresso Nacional, até o desempregado vai ter que pagar a Previdência Social. Ou seja, o cara é desempregado, mas ele é obrigado a pagar do seguro-desemprego, que ele tem direito a 4 ou 5 parcelas, a depender do tempo dele no Estado. Portanto, a luta vai ser muito árdua. E nós precisamos contar com pessoas como vocês, séria, competente, ver à frente, mas não esquecer o passado, porque o passado é importante para a gente aprender nesta luta. A luta do dia a dia nos ensina que só através da unidade, da ação coletiva, é que nós vamos conseguir fazer valer os nossos direitos. Aqui nesta casa vai ser palco de muita discussão, como disse o vereador aqui, porque a reforma da Previdência que o prefeito Grampinho vai mandar para esta casa, certamente vai ser igual ou pior a do Ruim Costa. Então é necessário ter unidade, ter ação, ter luta. E isso começa dia 18, a partir das 9 horas no Campo Grande, uma grande concentração para a gente dar um tapa na cara de Bolsonaro, na cara do governo do Estado, na cara de ACM Neto sem mão, e a sociedade começar a tomar rédeas dos seus direitos, que é necessário a gente fazer isso. A CTB agradece o convite, está de parabéns o vereador, mas, acima de tudo, dizer, Daiane, que a CTB se sente muito honrada e está junto com vocês nesta batalha. Conte com a CTB para o que der e vier. Um grande abraço a todos vocês. É isso aí, Pascoal. A gente estava dizendo o seguinte, quando a gente não faz o dever de casa, aí vem os de fora e acaba fazendo, não é isso? As ganhadeiras de Itapuã, elas só foram reconhecidas depois que o Rio de Janeiro, né, uma escola de samba, Viradouro do Rio de Janeiro, fez esse reconhecimento de resistência, né, contra o escravagismo que aconteceu nesse país. E essas mulheres são mulheres que têm que ser reconhecidas nacionalmente, e aí a Viradouro reconheceu. A gente, quando esteve no poder, a gente teve a chance de fazer uma reforma tributária progressiva, fazer com que rico pagasse imposto de renda e não pobre, como eles vão fazer agora. A gente fazer a reforma agrária, a gente democratizar os meios de comunicação, fazer uma auditoria da dívida pública, que consome mais de R$1 trilhão por ano, a gente fazer taxar as grandes fortunas, fazer com que rico voltasse a pagar imposto de renda, que foi retirado por Fernando Henrique Cardoso, e não foi feito. A gente não fez esse dever de casa, e agora o neofascista está vindo, tirando todos os nossos direitos, inclusive uma reforma política, para não ter esses golpes aí disfarçados, e nada disso nós fizemos. Fizemos uma aliança de classe, achando que a gente poderia estar do lado dessa grande burguesia que, na hora que você vacila, eles passam a perna. E quem é marxista, leninista como eu, sabe disso, porque isso estão nas escritas, né? As pessoas precisavam ler mais Marx. Queria pedir o perdão e registrar aqui a presença da vereadora Ladilson, né, Dil? A gente vai ter muita luta nessa casa, são poucos que fazem luta nessa casa. E a gente vai estar junto fazendo luta. Queria aproveitar e convidar todas, todos e todos aí. Vai ter uma audiência aqui de uma frente parlamentar em defesa da Previdência. Vai ser sexta-feira, às 9 horas, lá no Glauber Rocha, não é isso, Dil? Então, todas as pessoas aqui se sintam convidadas. E queria chamar para essa mesa aqui o nosso ex-vereador dessa casa, que eu aprendi muito com ele, estou tentando seguir, não é fácil seguir os caminhos dele não, mas eu estou tentando. Hoje, deputado estadual da Assembleia Legislativa, um deputado da Resistência, né, Hilton? E também pré-candidato a prefeito de Salvador. Tem dois pré-candidatos, né, candidato a prefeito de Salvador, que me representam. Um é Vilma Reis, o outro é Hilton Coelho, que eu queria chamar aqui para a mesa. Ainda não me representa, não. Não me representa, não, porque não votou contra a reforma da Previdência. Enquanto o Hilton está aqui falando com todo mundo, eu queria chamar Eduardo Moura, que é primeiro coordenador do Sinteste da UFES. Bom dia a todos e a todas. Vereador Marco Mendes, eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes. Na pessoa da companheira Sônia Manberg,
eu quero complementar todos os trabalhadores e trabalhadoras das universidades estaduais da Bahia. Para mim é um momento de duplo orgulho e emoção. Primeiro, por ser funcionário fundador da Universidade Estadual de Feira de Santana, e primeiro estar aqui como funcionário, também fundador do sindicato, do primeiro sindicato das universidades estaduais da Bahia, criado em Feira de Santana em março de 1990. A partir da Constituição de 88, que foi credenciada a nós o direito de nos organizarmos em sindicatos, começamos, então, a nossa luta. Decretamos uma greve nas 4 universidades estaduais da Bahia, de 45 dias. E a nossa principal pauta foi, primeiro, a nossa aprovação do plano de cargos e salários, que todos os trabalhadores das universidades ganhavam abaixo do salário mínimo, naquele período. E o segundo ponto de pauta foi a liberação de verbas para as universidades, uma vez que todas as universidades da Bahia, estaduais, estavam sendo sucateadas. E nós partimos para essa luta e conquistamos a aprovação, implantação do plano de cargos e salários, aprovação de verbas para as universidades estaduais, na qual foi recebida os reitores de todas as universidades por então governo Nilo Coelho. Uma outra conquista grande que nós, através do Sinteste, tivemos, foi exatamente o ganho jurídico da URP. A Universidade Estadual de Feira de Santana foi a única universidade do estado da Bahia a ganhar a URP. Os funcionários seletistas e os funcionários estatutários. Então, foi uma conquista a partir do sindicato. E também foi uma grande conquista do nosso sindicato, porque, naquele momento, nós conquistamos o direito de estarmos em liberdade nas nossas assembleias, nos nossos movimentos, nas nossas organizações. Como Sônia Manberg acabou de falar anteriormente, nós, quando tínhamos uma assembleia, ia o pelotão de choque das reitorias para as assembleias, para inviabilizar, para ver quem estava votando a favor da greve, ou seja, para não permitir a participação dos trabalhadores naquelas manifestações. Entretanto, eu quero resgatar essa palavra aqui, nós fomos a balbúrdia e fomos para uma greve de 45 dias, que fechamos os portões das 4 universidades estaduais. E quero aqui fazer um registro muito importante e um registro de gratidão às universidades que faziam parte do Sinteste, a UFBA, a Católica, a Baiana, a FESP, o Cefet, que foi uma federação que compôs também o corpo desse sindicato. Entretanto, como foi um sindicato muito grande, com uma proposta muito bem elaborada, entretanto, ficava difícil a viabilidade. Então, se dividiu em estaduais e as outras criaram as suas seções sindicais. Então, foi apenas um pequeno registro histórico e quero dizer que, para mim, é muito salutar estar aqui comemorando 30 anos do nosso sindicato e essa luta, para mim, quer dizer o seguinte, que eu devolvi à minha categoria a confiança que eles depositaram em mim. Eu devolvi à minha categoria e à categoria dos trabalhadores das universidades aquilo que eles queriam que eu fosse, representá-los e conquistar os nossos objetivos. E conquistamos. Hoje, nós estamos também num patamar que não é muito salutar, porque continuamos com os nossos salários achatados, mas a gente continua na luta, porque sem luta não há vitória. Muito obrigado. É isso aí, grande Eduardo. Como foi falado por você aí, que você acabou citando também, e foi falado também pelo nosso representante aí, Pascoal, da CTB, a gente não foi só polícia para trabalhadores e trabalhadoras na ALBA, não. Eu me lembro
que quando os trabalhadores e trabalhadoras das universidades estaduais estavam em luta por causa daquele contingenciamento de 110 milhões, que também foi dado aqui nas universidades estaduais, eles estavam lá, e aí quando trabalhadores, diferente, né? O governo trabalhador faz o seguinte agora, quando tem trabalhadoras e trabalhadores, ele bota um grade ali para não entrar na secretaria, né? E aí, como choveu, as pessoas foram para a SECT ali, Ciência e Tecnologia, e aí sabe quem é que ele coloca para negociar com professores e professores, alunas e alunos? Um coronel. Coronel Esturaro, que a gente sabe o histórico de Coronel Esturaro. A gente sabe a chacina do Cabula, ninguém esquece da chacina do Cabula. Então, é esse mesmo Esturaro que também foi colocado lá para negociar com estudantes que invadiram Odorico, contra o fechamento da escola Odorico, pessoal. Foi Esturaro que também estava lá, comandando isso. Então, hoje, é o que o governo, né, o Rui Costa, tem feito aqui no estado da Bahia, botando o Coronel Esturaro para negociar com profissionais da educação e estudantes, né, também da educação. Um absurdo que vem acontecendo. E uma outra coisa importante, eu queria registrar isso aqui, Amélia. Nós temos ali Cristiane Sarmento, Bruno Santana, que estão ali atrás, que eles representam a nossa comunidade LGBT dentro do mandato. E a gente teve mais de 20 proposições legislativas que até agora não foram apreciadas na CCJ, para você ver como essa casa é uma casa LGBT-fóbica. Mas a gente tem algumas articulações que a gente, apesar de não ser aprovado aqui, a gente leva para os secretários. A gente já conseguiu uma casa de acolhimento LGBT em Salvador, só está procurando local. E a gente conseguiu também, já está praticamente no segundo semestre, vai estar vigorando a dispersação de hormônios para a população trans. Então, é outra luta que vem fazendo um trabalho belíssimo. E outra coisa importante, a gente ficou sabendo que, dos últimos 20 anos, esse mandato é um mandato que tem mais proposta legislativa do que todos os outros vereadores e vereadoras juntos nos últimos 20 anos, para você ver como é uma casa LGBT-fóbica. E analisando nacionalmente também, nós temos mais proposta legislativa do que qualquer outro parlamentar, seja do Senado, Câmara Federal, câmaras estaduais e Câmara de Vereadores, né? Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores também, o que é um absurdo. Já pensou um mandato que, nesse um ano, produziu coisa que, durante todo esse processo histórico, ninguém produzia. Isso é para dizer a vocês, como legislativo, pessoal, tá como no poder, estão pessoas extremamente LGBT-fóbicas, é bom que a gente registre isso. Cadê a vereadora Ladilson? Que eu ia perguntar se ela quer dar uma... Ela volta, né? Então, aí, enquanto a Ladilson volta, eu quero chamar o nosso candidato da resistência aí, eu quero o Wilton, pré-candidato da resistência, mas deputado da resistência né? Bom dia a todas e todos. Começar, claro, com um imenso elogio ao nosso companheiro Marcos Mendes, né? Um mandato brilhante, que tem respondido. Nós temos um mandato na cidade de Salvador que parece que é uma prefeitura de esquerda, acompanhando a intervenção do prefeito, que tem hoje um papel muito importante para os rumos que esse país está tomando, né? Como presidente do Democratas, é alguém que está dando regra e compasso para esse governo fazer o que nacionalmente está fazendo no nosso país. Portanto, Marcos, seu mandato realmente tem um papel muito destacado no contexto hoje, de tentar responder a um conjunto de demandas na área de saúde, educação, de combate à LGBTfobia, enfim, né? Diversos campos que esse mandato, que às vezes a gente não consegue entender como ele se reproduz e responde a tantas frentes assim. E essa homenagem é mais uma demonstração disso, né? O Sinteste, eu não sou a melhor pessoa para falar, com certeza as pessoas falaram aqui da trajetória do Sinteste, né? Pessoas com muito mais propriedade, mas realmente é um trabalho sindical que tem chamado muita atenção pela qualidade do trabalho que tem sido feito, pela combatividade, a representação da categoria em momentos que são momentos críticos. Nós vivemos aqui, o próprio Marcos fez referência aqui à questão da reforma da Previdência. Eu queria destacar o papel do Sinteste na linha de frente, né, contra essa reforma da Previdência, que em grande medida copiou a reforma nacional, já foi tratada aqui também. E eu queria apenas me concentrar em um aspecto da intervenção do Sinteste que realmente chama a atenção. Nós fomos para uma assembleia recentemente
E a Assembleia é uma coisa mais ou menos corriqueira no movimento sindical, né? As pessoas, o sindicato chama para atualizar a base, para passar informações, situar as pessoas muito no momento que está se passando e sobre a pauta. E eu terminei a intervenção nessa Assembleia dizendo que nós, Firmino, Dayana, parecíamos que tinham participado de um seminário, né, sobre a realidade da Bahia, o significado, claro, da universidade e dos seus servidores também. É nessa complexidade que é a Bahia, tão cheia de potenciais. Aliás, eu costumo dizer que a Bahia parece que é o mais brasileiro dos Brasis, né? É aquela contradição, um imenso potencial, mas que para o nosso povo praticamente não fica nada, e é o grande mistério. Nós acompanhamos o discurso do governador Rui Costa na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, e ele dizia o seguinte, Marcos: a Bahia é a 6ª economia de fato, mas nós somos um povo pobre, nós somos o 18º estado em arrecadação, e como se isso fosse algo, um dado da realidade imutável, né, inquestionável, e que nós deveríamos nos dobrar a esse dado. Mas essa é justamente a questão. Como é que nós temos uma Bahia, que é a 6ª economia do Brasil, e é o 18º estado em arrecadação, e o 24º estado em condições sociais de vida? Santa Catarina, como diria o companheiro Marcos Mendes, à época candidato a governador do estado da Bahia, Santa Catarina é a 6ª economia do Brasil também, sempre empata com a Bahia, mas é o 1º estado em índice de desenvolvimento humano. A Bahia é o 24º. Nós seríamos medíocres, digamos assim, se fôssemos a 6ª economia e o 6º índice de desenvolvimento humano, né? Analisando as coisas de maneira um pouco por cima assim. Mas Santa Catarina faz um trabalho que coloca o estado com o 1º índice de desenvolvimento humano, sendo a 6ª economia. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque nessa Assembleia do Sinteste, nós discutimos muito isso, o papel da universidade. Os potenciais estão colocados para a Bahia, realmente, Pero Vaz de Caminha estava completamente correto quando diz, né, aqui se plantando tudo dá, a Bahia parece um país, né? O Brasil parece um país continente, a Bahia parece um estado com contornos nacionais, que os potenciais pulam no nosso rosto. Mas esses potenciais não são aproveitados do ponto de vista das necessidades do nosso povo. Essa economia tão pujante, produz tanta riqueza, não fica nada para o nosso povo. E não existe outro caminho que não seja a pesquisa e a extensão universitárias para colocar a Bahia e esse país. Não é à toa que Bolsonaro, que é um governo de lesa pátria, está destruindo as universidades, tentando destruir as nossas universidades, tanto federais como estaduais, mas não existe outro caminho para que a gente mude, inverta essa situação que o Brasil está e a Bahia também, se não for através da pesquisa e da extensão universitárias. Esse é um núcleo. E nós temos no Estado, me corrijam, o Magnífico e a Magnífica que estão aqui na mesa, me parece que a Bahia tem a 3ª rede de universidades estaduais do Brasil, não é verdade? Então é um processo de enraizamento que é algo fabuloso. Nós temos condição de analisar o que são as nossas regiões, quais são os nossos potenciais e realizar a bem do nosso povo, não essa transferência de riqueza para o sul um pouquinho e o grosso para fora do país. Então, eu queria, nesse sentido, centralizar minha fala nessa perspectiva aqui. Nós temos muitos desafios, né? Hoje à tarde tem um grande ato aqui, né, Marcos? Em defesa da Previdência Pública, mais um, é uma conjuntura que a gente precisa, nós precisamos nos defender os grandes patrimônios nacionais, porque o Brasil, de fato, nunca foi independente. Nós sempre tivemos uma independência incompleta, mas o país está chamado a se olhar e dizer, não, nós sempre tivemos uma independência incompleta, não podemos perder o que nós conquistamos, e mais do que isso, agora é preciso realizar a independência desse país, é preciso completar a independência, e para isso as universidades são centrais. E eu queria, nesse sentido aqui, finalizar a minha fala, dizendo que
A nossa admiração pelo Sinteste é enorme, porque o Sinteste tem absoluta consciência disso. Então, é um movimento sindical diferenciado, é um movimento sindical que consegue analisar os contextos e propor para a sociedade e, obviamente, mostrar, justamente por isso, o papel da sua categoria nessa centralidade, né, que a universidade deve ter. Então, um grande parabéns ao Sinteste por toda essa trajetória, todo esse significado, uma trajetória de passado, de presente, que aponta para o futuro, e também um grande parabéns para toda essa mesa, particularmente para o mandato da resistência, que tem tido esse papel também de levantar os grandes potenciais desse país e dizer: nós precisamos erguer a cabeça, nosso potencial é enorme, mas isso só vai ser construído, o aproveitamento desse potencial só vai ser construído pela via da política. Tudo que nós construímos nesse país foi pela via da política, e é politicamente que a gente vai virar o jogo. Nós vamos declarar em alto bom som, fora Bolsonaro e fora toda a política conservadora que é feita nesse município e no estado da Bahia, né? Também pelo governador Rui Costa, e o Sinteste é um ponta de lança para isso. Agora o nosso companheiro Marcos Mendes estabelece, né, consegue fazer esse palco para evidenciar esse papel, né? Parabéns a toda essa mesa aí, e vamos seguir no campo de batalha. Hilton, só queria dizer que eu tenho tentado seguir o seu espaço, viu, Hilton, aqui dentro. Não é fácil, não, que a gente sabe a história do que você tem aqui, mas tentado seguir. Queria dizer também assim que a gente destacou, teve uma Assembleia Popular que nós fizemos em frente ali à Secretaria de Segurança Pública, e a gente destacou que existem dois sindicatos que estão saindo tá fora da curva, né? Um é o Sinteste, outro é o Sindipoc, que está indo para o pau, está fazendo os enfrentamentos. A gente sabe que a gente passa por uma crise sindical muito grande, porque os sindicatos se burocratizaram muito, e essa burocratização não foi importante, não foi interessante. E a gente precisa... eu me lembro que eu sou bancário, eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal, e quando a gente conseguiu a maior vitória nos bancários, às 6 horas que agora o neofascista está tirando, às 6 horas foi com muita luta e não tinha ainda o imposto sindical. Então, eu sou crítico do imposto sindical, eu acho que a gente tem que contribuir quando nós estivermos conscientes dessas lutas, e não obrigatoriamente, mas a gente conseguiu várias lutas, né, sem toda essa estrutura e esse aparato sindical, e a gente precisa retornar isso, precisa retornar essas lutas. E uma outra coisa importante que Hilton falou aí, Hilton, é o seguinte, né, hoje continua, na verdade, hoje nós temos a 6ª, 7ª arrecadação, 24º Índice de Desenvolvimento Humano, mas se você vê nos governos carlistas, não era diferente, era a mesma coisa, e isso se perpetua. Aí a gente pergunta, por que se perpetua no governo de trabalhadoras e trabalhadores? Aí está justificado, eles trouxeram o que tinha de pior no carlismo, Otto Alencar, João Leão, Mário Negromonte e agora Coronel. E bota na Casa Civil o maior privatista desse país, Bruno Dauster, alto executivo da OAS. Como é que você quer transformar alguma coisa? Se você for para lá, para Santa Catarina, você sabe quanto é a contribuição das cooperativas de trabalho, mas cooperativa mesmo, não essas cooperativas que são empresas traduzidas de cooperativas, representam no PIB lá de Santa Catarina 21%. Agora imagine, 21%, sabe quanto é que representa essas cooperativas aqui? Menos de 0,5%. Então é por isso, pessoal, que a gente tem essa desigualdade tão grande aqui no estado da Bahia. Beleza, Hilton? E agora eu quero chamar a nossa rainha, Dayana, aqui a rainha dessa sessão especial, Dayana Alcântara, coordenadora geral do Sinteste da UFES, a qual eu tenho um profundo respeito. Bom dia a todas e todos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Né? Nós estamos aqui neste momento fazendo essa solenidade em comemoração aos 30 anos do Sinteste, né? E é necessário reafirmar essa história de luta, como todos disseram aqui, né? No início da década de 80, os servidores começam a se organizar, até porque a gente sai do período da ditadura militar, e a gente tem na UNEB e na UFES o nascimento das associações, né? A Associação dos Funcionários Públicos da UNEB, e nós temos na UFES a ASUEFES, lá onde a gente homenageou ontem a diretoria, a primeira diretoria da ASUEFES,
e também a primeira diretoria do Sinteste e todos os outros coordenadores que passaram pelo Sinteste se disporam para fazer essa luta. Não é uma luta fácil e, principalmente, não é uma luta... na verdade, uma luta mais difícil ainda para as mulheres no movimento sindical. Nós sabemos que o movimento sindical, ele é, ao longo da sua história, feito por homens, e dito por homens, São os homens que estão ali, e hoje a gente vem, na verdade, que a gente estava à frente, mas ao mesmo tempo à margem, porque as mulheres iam para as ruas, as mulheres vão para as ruas, mas, na verdade, não é dado fala e nem olhar para essas mulheres. Então, salve o 8 de março, salve a nós todas que estamos na luta. A categoria dos técnicos administrativos é uma categoria que, dentro das universidades, ela é essencialmente feminina, ela é, em sua maioria, feminina, e são as mulheres que vão lá e fecham os portões, e são as mulheres que incomodam, e são as mulheres que tomam a frente. Agradecemos os técnicos, homens, mas, na verdade, é essa a nossa história. O Sinteste já tem um grande número de diretoras dentro desses 30 anos, e eu gostaria, sobretudo, de todos esses que estão aqui, esses homens e mulheres que se colocaram à disposição para enfrentar essa diretoria, sejam parabenizados. Então, peço uma salva de palmas a todos os diretores que passaram pelo Sinteste, que nos ajudaram a construir essa história, que não é uma história fácil, não é uma história que ela encerra aqui, Na verdade, a gente salda esses 30 anos desejando que a gente tenha mais 30 e muito mais. A gente só pede que as lutas sejam diferentes, que não está sendo nada fácil, A gente olha Eduardo dizer que estava lutando por uma categoria que em 80 estava abaixo do mínimo, e a gente permanece com essa mesma realidade. A gente tem picos de altos e baixos dentro das gestões do governo estadual e, curiosamente, a gente tem hoje um governo do Estado que a gente tem que clamar por respeito. Um governo do Estado que a gente tem que dizer que a gente é importante, que a gente é trabalhador e que a gente está aqui construindo esse Estado, está aqui a serviço da população. Não tem sido fácil você travar essas lutas, tanto no governo federal e, assustadoramente, muito mais no governo estadual. Então, tem sido vários ataques e a gente está aqui se colocando, a gente se coloca fazendo vários sacrifícios. Os sacrifícios que eu faço hoje não são sacrifícios diferentes do que os colegas fizeram em 80, e é isso que nos assusta, porque a gente sai de um período pós-ditadura militar, e o que é que a gente está vivendo hoje? O que é que a gente está vivendo hoje, se lá dentro da ALBA eu vi deputados que têm um discurso de defesa dos trabalhadores se calarem, e eu vi dentro da ALBA os policiais vindo para cima de nós, mães e pais de família, com spray e gás de pimenta para nos aterrorizar e para nos colocar fora daquele espaço. Então, é isso que a gente está vendo, e é um verdadeiro parafuso político e sindical. A gente está sobrevivendo hoje, para um governo que a gente acreditava que ia, de fato, nos respeitar. Então, não tem sido fácil, não tem sido fácil conscientizar os nossos colegas, não tem sido fácil fazer os nossos discursos, porque é um ataque em cima do outro, e você não compreende dentro de que realidade a gente vai se mover e vai levar a nossa categoria e vai dizer: nós precisamos, nos fortalecer e resistir. Então, fazer a resistência tem sido um desafio muito grande, e a gente agradece hoje a todos os nossos parceiros que também estão aqui, ao Sindisaúde, à APLB, ao Sindicefaz, ao Simpojude, à DUNEB, à DUFES, aos que estão e aos que não estão, mas que, ao lado da gente, a gente vai travando essas batalhas que nos desafiam o tempo todo enquanto lideranças, porque ser liderança numa realidade de hoje tem sido um desafio muito grande. Então, eu agradeço a todos vocês
que estão aqui. Nós temos os colegas das universidades, UESC e UESB, que também estão aqui e que enfrentam junto conosco um fórum que a gente leva, né, com muita dificuldade a existência, essa união dos técnicos administrativos nas 4 universidades, que são realidades distintas e, ao mesmo tempo, a gente tem esse desafio de conseguir agregar numa pauta única, porque o Sinteste, ele agrega a UNEB e a UFES, mas nós temos a AFUS e a FUSC para compor essa luta em defesa dos técnicos universitários das universidades aí, desse estado da Bahia. Esses técnicos administrativos que fazem, sim, a diferença e que nós somos condutores de muitas atividades das universidades, do seu próprio funcionamento, e a gente mostra, né, às vezes de uma forma bem rude, porque muita gente não entende quando a gente faz os nossos movimentos e tem que fechar as universidades, onde a gente chega a esse limiar das atitudes sindicais, porque ali a gente mostra, quando a gente fecha, que sem a gente ela não funciona. Universidade é servidor técnico-administrativo, é servidor docente e é os estudantes. Não existe universidade sem um desses. Então, viva os técnicos administrativos, viva o Sinteste, porque esse Sinteste somos todos nós. Muito obrigada. Pô, Firmino disse que não precisa mais. Será que precisa, Firmino, aí? Precisa, galera, aí da Firmino? Vamos chamar o VAR? E aí, imediatamente, eu chamo meu amigo, irmão, companheiro de lutas aí, Firmino Júlio aí, para ocupar lá. Pegando a energia de cada um para... Opa! Companheiro Dayana, chegou o dia, né? Os 30 anos. E fazendo uma saudação para vocês, que são muito especiais, e no final eu vou dizer por que vocês são especiais. A saudação especial à nossa mesa, a mesa construída de dentro para fora, do coração para a visão, né? O nosso deputado, Hilton, nosso vereador, que foi o símbolo dessa homenagem. Nós não poderíamos ter chegado a esse momento sem o nosso companheiro, que ele desde 2017, 2018, já vem adentrando a UNEB, sentindo, ouvindo, né, os nossos clamores. Eu acho que vocês não lembram, mas vou lembrar aqui agora, que Marcos Mendes, esse vereador humilde, mas um vereador popular, ele foi a primeira pessoa que pegou a nossa pauta, nossa carta de reivindicações, e foi concorrer com o governador do estado, Rui Costa, e disse: olha, governador, isso aqui foi os técnicos administrativos que nos deram para perguntar ao senhor por que não está dando aumento para esse povo. Por que as reivindicações deles não são atendidas? Então, em primeiro lugar, eu peço uma salva de palmas para essa pessoa humilde do coração, e é por ele que nós estamos aqui nesse momento. E extensivo também ao nosso vice, e ao vice também da nossa UFES, que eu tenho um prazer enorme quando eu vou lá, tenho um prazer enorme, certo? E também o nosso presidente da CTB. E neles e nelas, eu me congratulo com todos aqui que estão presentes. Meus amigos e minhas amigas, finalmente chegou os 30 anos do Sinteste. Como é que se pensava, olha, uma entidade em que nós temos diariamente problemas e situações complexas dentro e fora da instituição, dentro e fora do Estado. Como é que você pensa a construção de 30 anos? Quem são essas pessoas? Como tudo começou? Será que é o interessante nós falarmos bem
da nossa gestão, dizer que nós somos o bam-bam-bam, e que nós fizemos isso, aquilo outro. Eu acho que o grande legado é o que nós estamos trazendo agora. Não estamos trazendo só para a nossa categoria, mas para as próprias universidades e as entidades e centrais sindicais, que é a valorização do ser humano. Todo ser humano envolvido nesse processo está se sentindo, nesse exato momento, valorizado. É verdade ou não é? Isso bate no peito. Eu sei que vocês vão sair daqui e vão dizer, olha, eu estava lá, eu falei, fui ouvido e lembraram de mim. Como é importante ouvir o nosso companheiro Evandro, a nossa companheira aqui, Sônia Mamberg, Eduardo, e nossa companheira Sônia Mamberg, certo? Eles dizerem como tudo começou. Vocês observaram que naquela época não tinha o WhatsApp? Cadê o Facebook? E o Insta? Na verdade, eles faziam cartas e mandavam para os representantes. Isso, para o nosso tempo, é inimaginável. Para vocês verem como é que se constrói uma entidade séria, uma entidade honesta, uma entidade que olha nos olhos de vocês e permite que vocês também olhem nos nossos olhos. O Sinteste, assim como a DUNEB, o DCE, as ADEs, o Fórum dos Técnicos, são entidades feitas e construídas de dentro para fora. Ninguém disse, vai construir, olha, vou fazer um decreto e a partir desse decreto está construído o Sinteste. Não. Partiu da identificação de cada servidor, da necessidade que eles viram na época de representar uma categoria mesmo incipiente. Que, imagine, se somos poucos agora, porque não temos concurso, né? Nossos colegas, infelizmente, e aqui vai também uma lembrança saudosa para todos os colegas nossos que vêm falecendo dia após dia, nos tem dado um pesar muito grande. Nós fazermos nota de pesar quase que toda semana para os nossos irmãos servidores, e aí eu estendo isso também para os professores, isso nos toca bastante. Então, por isso é que nós temos que valorizar a todos e a todas, sem discriminação nenhuma. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui. Nós estamos aqui como prestadores de serviço. Estamos no momento de colocar mais um tijolo na construção chamada Sinteste. Logo, virão outros, tomara Deus, né? Tomara Deus. Que venham colocar também outros tijolos. Isso depende da nossa construção. E é o papel também desse evento, é criar em toda a categoria, até dos professores, até dos nossos estudantes, nossos parceiros, e da própria instituição. O apego, gente, o apego à nossa história. Não existe história morta, gente. A história é viva. E a história está aqui na frente de todos nós. É um prazer enorme fazer com que a história seja revelada, reverenciada e guardada para as outras gerações. Por isso que estamos produzindo um memorial de toda a história do Sinteste. Mas eu não poderia deixar de falar desse momento que nós estamos atravessando, um momento de extrema dificuldade. Em 2018, eu passei 2 dias com nossos colegas, né, dentro da ALBA, tentando não deixar um tal de governador chamado Rui Costa, assim, que pensou, ele acordou no meio da noite e disse, eu vou aumentar a alíquota previdenciária de 12% para 14%. Sabe por quê que eu vou aumentar? Porque a bola de cristal me diz que a reforma previdenciária vai passar para 14%, então eu já vou me antecipar logo. Só pode ser isso. Retirar 200 milhões do Planserve, e o Planserve
o nosso plano assistencial, é do nosso servidor, é nosso. Não é de Rui Costa, não. O plano serve é nosso. Nós temos a obrigação de lutar por ele todos os dias. Se ele não está fazendo o que é certo, vamos ensinar ele o que é certo. Por isso que nós estamos na rua. Parafraseando meu amigo, dia 18 é dia de rua. É dia de não estarmos em casa, mesmo com os portões fechados. É dia de nós estarmos na rua. A rua é o nosso lugar. A rua foi onde se construiu o DNA dos sindicatos e das associações. Não em casa. Vocês estão querendo doidos para comer o lanche que está aí. Eu estou sabendo disso. Mas eu vou encerrar falando uma coisa muito interessante. 30 anos, Pascoal, Hilton, Marcos, professor Marcelo Ávila, professoras, professores. 30 anos. E vocês sabem que o sindicato é casado com a categoria. Existe um casamento, é um relacionamento. É verdade ou não é? É um relacionamento. E um casamento de 30 anos, ele é simbolizado com bodas de pérolas. Vocês sabiam? Bodas de pérolas. Marcos, pérolas, eles não têm preço. São tão caras e difíceis de você manter, de você conseguir, elas não têm preço. Mas existe alguma coisa que protege diariamente as pérolas. É um molusco chamado ostra. Vocês já observaram o casco do molusco? É um casco duro, impenetrável, sempre à disposição de proteger as pérolas. Mas aí, eu vou fazer uma comparação com vocês. Os sindicatos, hoje e sempre, eles vão ser sempre esse molusco, a ostra, sempre no intuito de proteger aquilo que é de mais valioso para ele. O que é? A nossa categoria, os nossos servidores. Eles sim é que são as pérolas. E é por isso que todos nós estamos aqui, companheiros e companheiras, louvando a Deus por esses 30 anos, de sermos sempre ostras, para que vocês sejam sempre pérolas. Muito obrigado. Rapaz, essa dupla aí botou para quebrar, viu? Rapaz, essa dupla... Ei, outra dupla botou para quebrar aí, viu? A dupla representando o Sinteste. Imediatamente, Firmino, não sente não, Firmino. Eu queria que vocês ficassem, os dois ficassem em pé aí, Firmino e Dayana, que vai proceder a entrega de placas em homenagem a essas pérolas, né? Então, essas ostras aqui vão fazer homenagem a essas pérolas. As nossas pérolas foram homenageadas ontem na UFES, viu? Estão aqui hoje para vislumbrar as pérolas da UNEB serem homenageadas, né? Então, por favor. Pode levantar. Não está aqui, não. Não está nessa, não. Você sabe o nome, não? Não, toma aqui. Não é essa lista, não. Obrigado. Com muito prazer e muita honra, vamos chamar aqui à frente para receber essa lembrança com muito amor e coração
Raimundo Gamboa da Cruz. Sônia Mamberg. Antônio Jorge. Denise Laranjeiras. Isnaia Junquilho Freire. Carlos Santos Santana. Edna Araújo Santos. Bartolomeu Moreira Júlio, em memória, foi o que eu falei para vocês. Manuel Antônio dos Santos Neto. Jumara Souto Maior. Joseli, está presente? Não? Mas vamos entregar para ela com certeza. Raquel Pereira de Santana. Iraide Assunção de Jesus. Favor Edson Pinto. Noélia Teixeira. Carlos Alberto Proença. Gilmar Miranda Freire. Carlos Jerônimo Gonçalves. Carlos Alberto Pereira. Meu amigo e meu irmão Everton. Ayrton Lima. Rodrigo Salles. Thaís Oliveira de Menezes não pode vir. Jacilene Fiuza. Antônio Samuel. Rodrigo Caiobi Yamashita. Dilton Santos. Olha que pessoal lindo e maravilhoso. São pérolas. Com certeza. Nós todos. Rapidinho, rapidinho. Bom dia, gente. Desculpe, eu pedi para falar, porque no momento que se falou de tantas coisas aqui da nossa história, né? Então, eu queria contar uma historiazinha bem pequenininha, protagonizada por duas pessoas que estão aqui presentes, né? Uma é o professor Marcelo e a outra é a professora Sônia Bamberg. Em nossas assembleias, naquele espaço do teatro, né, que antes era Auditório Caetano Veloso, então as coisas esquentavam muito lá, e as decisões eram na hora. Era como uma comida quente. Ali podia sair qualquer coisa. E uma dessas assembleias, o professor Marcelo era pró-reitor de administração, e tinha alguma coisa lá que não estava muito bem, e estava sendo essa discussão na Assembleia, e imediatamente foi aprovado que fôssemos lá no gabinete que o professor Marcelo estava. E aí Sônia só disse assim, liga aí para ver se ele está lá. E aí ligaram, Marcelo está lá. E aí foi a comissão toda para cima de Marcelo. Eu lembro que Marcelo estava sentado na cadeira, e a cadeira foi chegando para trás. Todo mundo entrou, mas assim, a luta que o Sinteste tem hoje, né, e a forma que o Sinteste nasceu, ele nasceu porque essa semente do Sinteste, de 5 anos de luta,
fez com que o Sinteste, quando ele surgisse também lutando, porque ele já nasceu lutando por conta disso. Então, foi muito importante os 5 anos que a Associação de Funcionários atuou na universidade como um todo, né? Que, como vocês sabem, que a UNEB é muito grande. Então, foi um ponto de partida para que hoje nós estivéssemos aqui completando, que eu chamo de 30 anos mais 5. Né? E aproveitar para falar dessa figura também do professor Marcelo, que naquele momento, e como hoje, mantém a essência de ouvir, né, as reivindicações da classe, né, dos trabalhadores técnicos, administrativos, né, dentro da universidade, hoje como vice-reitor, que é uma pessoa que a categoria tem muita estima, porque foi sempre uma pessoa que nunca fechou as portas, também se fechasse a porta era aberta de qualquer jeito, porque... Então, era isso que eu queria falar no meio de tantas histórias que a universidade tem. Nós agradecemos a todos vocês, peço que sentem, que agora a gente vai reconhecer, né, os nossos parceiros, né, que estão sempre lutando conosco em defesa dos servidores. Obrigada. Quero chamar aqui na frente Rafael Bertoldo, presidente da AFUS-UESC, José Márcio de Oliveira, presidente da AFUS Sindicato, Cidiclécia Alves, da DRH-SAEB, Antônio Domingos Félix, da DRH-SAEB, podem vir aqui à frente. Pascoal, né, nosso querido aí, Pascoal Carneiro, da CTB. Rui, eu não estou vendo aqui, mas a PLB, sempre reconhecida. Ivanilda Brito, do Sind Saúde, vem aqui, minha parceira. Joaquim não está aqui, do Sind Cefaz, mas eu gostaria de reafirmar a nossa parceria com eles. A FETRAB, Zenildo, do Simpojude. Zezé também, nossa querida, da CSPB, do Simpojude e da FETRAB. Diana Simões e Carlito, da AFIPEB. Marinalva, na FETRAB. As meninas do Plansev, representando de socorro, venham aqui. Né? O Plansev, que é, sim, o nosso plano, que a gente precisa defender esse plano que é nosso e fortalecer essa nossa assistência. O vereador Marcos Mendes já está aqui, a deputada Fabiola Mansur, que não está, mas também, nesse período de luta, esteve conosco, fortalecendo essa trajetória da nossa gestão com o Sinteste. O deputado Ito Coelho já está aqui. E vamos entregar essas placas, agradecendo essa parceria, que certamente foi importante para essa gestão do Sinteste fortalecer na sua caminhada coletiva em luta pelos trabalhadores. Sobe. Fica aqui, ó. Pronto, pessoal. A gente agradecemos aí a participação dessas parcerias, né? E a gente queria que Rafael Bertoldo, até aqui? Porra, grande abraço aí. Bertoldo ficasse aqui, Bertoldo. Sem dúvida nenhuma, o que nos mantém de pé é um trabalho de equipe, é a unidade, é o sentido de que todos nós somos servidores e servidoras, prestadores de serviço. Todo mundo que está no sindicato ou que passou pelo sindicato tem essa impressão. Nós todos somos prestadores de serviço. E ninguém menos daquelas pessoas que têm nos acompanhado ao longo dos anos,
para que nós possamos, nesse dia, fazermos uma singela homenagem. Eu fico muito emocionado, por quê? Porque eu acho que no meu trabalho, as pessoas dizem, pô, Firmino, meu Deus, e tal. Mas Firmino não é nada sem um trabalho de equipe, sem um trabalho de todas as pessoas que constroem diariamente o sindicato. Por isso que nós chamamos aqui, para uma singela homenagem, todas as nossas secretárias, que são coordenadoras de apoio do sindicato. Por favor, Ruth, Genivalda, Joselita, Mari e Dani. Por favor. Está vendo o que é o Sinteste? Está vendo o que é o Sinteste? O Sinteste é isso. É valorização do ser humano. 21 anos de Sinteste. Olha que coisa mais... Olha, eu vou até sair daqui de perto. Eu não posso chorar não, rapaz. Eu botei meu óculos para não chorar, rapaz. Tem 21 anos sem ter. Viu que o sindicato é feminino? Merecido, né? Secretárias. Então, vou para lá comer. Fazer 30 anos é bom, né, gente? Hã? Rapaz, a gente só faz uma vez. Bom, pessoal, agora quero chamar aqui o Rafael Bertoldo para entregar algumas honrarias aqui, não é isso, Bertoldo? Então, com você a bola. Muito obrigado, vereador. Eu quero agradecer a enorme honra de estar participando desse momento, vou ser muito breve, inclusive fazer uma adendo, uma observação. Quando a UESC foi estadualizada, já tinha um ano de luta do Sinteste, porque nós fomos estadualizados em 1991. Bom, é uma honra que, em nome do Fórum dos Técnicos, eu entrego aqui uma placa, essa primeira, por favor, de homenagem a Firmino, como presidente de honra do Fórum, pelos seus serviços prestados, pela luta e, sem dúvida alguma, essa sua identidade, essa sua identificação com a universidade e com a construção necessária e absolutamente profícua para a formação cidadã, né, dos nossos contribuintes, dos nossos baianos. Muito obrigado, Firmino, e aqui está a sua placa de presidente de honra do Fórum dos Técnicos. Vou ter que botar meu óculos de novo, né? E para entregar a placa à Dayana, eu convido o José Márcio, presidente da AFUS-UESB. Falar de Firmino e Daiane. Firmino é a calmaria, né? Daiane é a tempestade. É a guerreira. Viva 8 de março. Parabéns. Sindicato também é lugar de mulher. Também é lugar de mulher, tem que ocupar. Parabéns, Daiana.
Bom, pessoal, aqui agora a gente quer fazer a entrega das honrarias aqui também da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa, né, Hilton? Vem cá, Hilton, junto aqui. A gente aqui primeiro, a gente quer entregar a tempestade, né? Não é tempestade? E lugar só é também no sindicato lugar de mulher. Então é um prazer muito grande, Daiana, porque você representa esse momento de luta, né? Uma mulher negra que não se rende, não se vende e vai para a luta. Então, enquanto as boazinhas vão para o céu, as mulheres vão para a luta. E aqui é um grande prazer também, Firmino, porque enquanto muita gente está conhecendo sua luta agora, eu conheço a sua luta, não posso dizer o tempo, né? Há um bom tempo, há um bom tempo. Então, eu quero dizer que, diante de tantas tempestades, tem que ter também a calmaria. Então, acho que é isso que está dando certo, essa parceria até hoje. Então, um grande prazer aqui que eu e Hilton entrega essa placa a você também. Bom, pessoal, então, estamos chegando ao final da nossa sessão especial. Queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes. Oi? Espera aí que nossa Dil chegou aqui e vai se pronunciar. Obrigada, Marcos. Eu quero pedir desculpa, eu tive que sair para ir numa outra atividade, voltei. A vida da gente é assim, eu corre-corre, não é, Hilton? Saúdo você também por estar aqui com a gente nesse momento. E dizer que essa iniciativa de Marcos Mendes é uma iniciativa que nos representa também. Comemorar 30 anos de uma entidade sindical é um ato importantíssimo, estratégico, especialmente no momento que a gente está vivendo no Brasil, que é um momento de retrocesso, é um momento de criminalização dos movimentos sociais, é isso que o governo Bolsonaro quer fazer, é um momento de desmonte das políticas dos direitos, né, de supressão dos direitos, especialmente dos servidores públicos. Então, esse ato ele tem uma dupla representação, um duplo significado, que é um momento de luta pela democracia e afirmação do serviço público. Quero saudar todos aqui e todas, em nome de Daiane, né, que eu aprendi a admirar recentemente na batalha contra a reforma da Previdência do Estado. Firmino, que é essa figura maravilhosa aqui, que eu já ouvi todo mundo, né, elogiando, e saudar todas vocês, também na figura de Ronalda, outra guerreira, né, que a gente tem que aplaudir, todos e todas. Está fazendo essa sessão aqui no mês da mulher, então são momentos, são questões muito importantes. Saudar ali a querida Sônia Bamberg, né, que além de nos ensinar outras coisas, nos ensina a dançar também. Sônia, que é uma das melhores dançarinas que eu conheço, dança de salão. E eu quero, então, dizer, Marcos, que a iniciativa foi muito boa. Essas questões, essas lutas e essas homenagens, não são homenagens simples, são homenagens muito caras para a gente, porque se trata de nós estarmos aqui dizendo que o movimento dos trabalhadores, que o movimento sindical resiste, insiste, nós vamos continuar na defesa dos nossos direitos. Então, quero abraçar cada um e cada uma e dizer que nessa casa aqui, representante dos trabalhadores, somos poucos,
mas somos guerreiros, né? Temos pouquíssimos aqui. E dizer o seguinte, nós precisamos inverter a correlação de força nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Precisamos de mais trabalhadores, de mais servidores, especialmente mulheres, para inverter essa correlação de força, para deixar as coisas mais iguais, mais justas. Então, viva o sindicalismo, vivam os servidores públicos, nossa luta não vai parar. Parabéns e nas próximas eleições, vamos ver se a gente consegue, né, ter mais trabalhadores e mais mulheres, né, no Legislativo e também no Executivo. Parabéns mais uma vez, Marcos, e muito obrigada. O que ela disse, quis dizer é o seguinte, nós precisamos mais de parasitas aqui dentro para a gente fazer uma balbúrdia muito grande, não é não? Então, pessoal, eu queria agradecer. Existem pessoas que ficam nos bastidores, como acontece também nos sindicatos, né? Então, pessoas que ficam nos bastidores aqui. Então, a gente tem um mandato coletivo que é o socialista, que por trás disso tudo, para fazer isso acontecer, faz um trabalho muito legal. Tem Sainha aqui, nossa coordenadora lá desse gabinete, aquela ali que fica ali escondidinha, Claudinha Ferrari joga, Renato Ata aí, o pessoal da comunicação que joga pesado, Bruno Santana escondidinho ali, mas Cristiane Sarmento, que faz uma trajetória belíssima aí na luta do povo LGBTQI+. Do ponto de vista socioambiental, que a gente é um mandato do Bem Viver, está Murilo ali também escondido, né, Murilo? Que estava em outra luta, em outra frente. Então, muita gente. O Rodrigo Pimentel aí, eu queria agradecer muito a participação, como sempre aí, esse pessoal que dá todo o carinho a gente aqui, a TV Câmara ali, que está ali escondidinha, mas a nossa vida é um flash com a TV Câmara, que vem fazendo um papel belíssimo e uma qualidade digna de aplausos aí. Não tem Rede Globo que banque aí essa TV Câmara. Então, queria agradecer a todas, todos e todos aqui presentes e dizer o seguinte, pessoal, né? A gente vai chamar todo mundo aqui para aquela velha foto, uma foto para registrar esse momento com todo mundo aqui. Eu queria chamar todo mundo para cá e logo depois a gente vai ter um coquetel aí no pátio interno aqui dessa Casa Legislativa. Vamos comer bem, viu? Um abraço apertado a todas as pessoas aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade.